O ódio é o lugar que vai o homem que não consegue suportar a tristeza. Essa é a frase que mais define a obra que é Berserk, uma obra sanguinária e com uma tragédia que é o marco principal de toda a trama. Eu acredito que se tem alguém que sofreu mais que o Guts, esse alguém não está nesse universo. Para mim, o que define uma boa história de trajetória é a motivação principal que move o protagonista durante toda a jornada. Por exemplo, o que o Luffy almeja, o que o movimenta para continuar lutando, se tornar o rei dos piratas, mas e o que o Naruto almeja? Se tornar Hokage? E o que o Goku almeja? Tornar-se extremamente forte. Mas todos nós já sabemos disso desde o início. Todos do Big Three dos mangás shounen têm uma motivação inicial, aquilo que desde o início da história todos eles já almejam. A diferença entre esses e o Big Three dos mangás seinen é que a motivação dos protagonistas é construída durante o decorrer da obra. Musashi desejava ser o mais forte sob o sol, mas acabou tendo como principal objetivo encontrar a paz de espírito. Thorfinn quis vingança por seu pai, mas teve que lidar com diversas situações que moldaram seu novo caráter. Agora seu desejo é encontrar a terra de Vinland. E agora, o desenvolvimento da motivação de Guts é o que mais me admira afinal. Talvez Guts seja o personagem mais bem escrito de todos que eu citei. Todos os outros tiveram desenvolvimentos tão relativamente rápidos, mas o Guts é mais identificável. Você entende suas motivações, você se identifica com ele. Você vê toda a trajetória que ele fez, toda a jornada até chegar nos capítulos finais, onde seu desenvolvimento começa a se aprimorar. Mas vamos voltar para o início, mais especificamente para a Era de Ouro. No começo nós vemos ali aquele garoto sofredor que teve as batalhas impostas em sua vida de uma forma muito prematura. Órfão, pobre, mas forte em todos os sentidos. Só que ele já passou por muita coisa. Foi vendido por aquele que considerou seu pai, o matou, depois fugiu até que encontrou o bando do Falcão e passou a ser o braço direito de Griffith. Até aí a única coisa que movia o Guts era seu anseio por sobreviver. Talvez um pouco egoísta, pois não ligava pra ninguém nem pra vida dos outros. Mas no bando do Falcão, ele viu esperança. Ele viu amor, compaixão, inteligência. Então sua motivação foi aos poucos sendo construída. Guts precisa proteger as pessoas que ele ama e ajudar o Griffith em seu sonho. Tudo começa indo tão bem, mas a gente vê novamente um desvio no objetivo. Salvar Griffith de ser torturado até a morte é um novo objetivo. Guts e o bando não iriam parar até encontrá-lo e salvá-lo. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu depois. Tudo aquilo que ele achava ser real e profundo, no final era só mais uma mentira que ele teria que suportar pelo resto da vida. Eu acho que o fator ilusão que o Miura colocou nessa obra é tudo aquilo que parecia ir bem, só pra no final destruir tudo. E isso é brutal, mano, brutal. Após o eclipse, o Guts está muito abalado. Nenhum trauma até aquele dia tinha sido tão grande. Nada pior que imaginar uma vida inteira com sua amada, pra no final ver tudo isso passar diante dos seus olhos. Bom, como dizia um filósofo, aquele que tem um porquê supera qualquer como. O Guts viu um novo objetivo. Casca, já com a sua consciência completamente quebrantada, viu o mundo nos olhos de um animal selvagem. Guts ainda tinha esperança, querendo ou não. Guts é o protagonista que mais tem esperança no futuro melhor. E nisso que ele dá de 10 a 0 em qualquer protagonista por aí. Eu sei, pode parecer estranho, mas depois de tudo que ele passou, você acharia justo ele desistir, mas ele não desistiu. Pois aquele que tem um porquê supera qualquer como. Ok, chega de Nietzsche por agora. Vamos falar de um dos melhores arcos de Berserk, Millennium Falcon. Desde o arco do Espadachim Negro até aqui, a gente nunca viu um cara tão empenhado em realizar seus objetivos. O pior de tudo é que a gente vê a história se repetindo. No início, Guts não tinha muitos motivos pra viver, e encontrou o bando do Falcão. Agora nesse arco, Guts tem muitos amigos de verdade. Só espero que todos eles sobrevivam. Enfim, por que eu disse que o Guts estava muito empenhado? Agora ele tem pessoas que ele ama. Desde os primeiros arcos até esse, a gente vê uma mudança tremenda na personalidade do nosso herói. Ele passa a deixar sua carcaça de homem inabalável pra trás. Afinal, ele não é nada disso, ele nunca foi. Ele é só um humano. E isso que o faz ser mais forte que todos. Chegando ali no final do arco de Millennium Falcon, a gente vê novamente o Guts perdendo o controle e decaindo as raízes. Mas agora ele não tem que lidar com ela sozinho. Ele tem pessoas pra ajudá-lo nessa. E mais importante que isso, ele não abriu mão da sua humanidade. Pelo menos ainda não. E não irá. Agora aquela besta maldita está sob controle, pelo menos por enquanto. O humano que habita em Guts está sendo mais forte.
Mas agora voltando para o tópico desenvolvimento, o Guts, entre todos ali, foi o que mais demorou para se desenvolver completamente. A Farnese teve mudanças bruscas, assim teve Isidro, Puck, Sérpico, Shirk, mas o Guts ainda precisava de mais. Enfim, chegamos num arco de Fantasia, Elfhelm. O objetivo está mais perto do que nunca. Aqui é onde vemos a maior mudança de personalidade no nosso protagonista. Quando perguntado sobre o que ele sentia, nos surpreendemos. Guts estava grato. E aqui temos um dos painéis mais lindos do Sr. Miura, não só em arte. E eu particularmente gosto muito do papel do Sérpico nesses últimos arcos. O Guts diz ser grato. Sérpico diz, ouvir algo de tamanha profundidade logo de você. Já está ficando bêbado? Bom, deve ser, disse o Guts num tom humorístico, algo difícil de se ver. Então o Sérpico faz uma das falas mais incríveis do mangá até agora. E eu acho que tive uma experiência similar, as coisas mudaram nessa viagem. Quando eu me juntei aos soldados das Santas Correntes, a gente deixou tudo nas mãos de Deus. Então vivemos em paz. A gente obedientemente carregou toda a vontade sagrada e assim que foi. Eu não consigo dizer que ela estava feliz, mas combinou com a Lady Farnese naquele tempo. Entretanto, conhecendo você, tudo se tornou poeira. A Lady Farnese perdeu toda a fé dela e se obcecou por você, que tirou dela. Eu servi ela desde a infância e eu muito dificilmente consegui me aproximar dela, mas você conseguiu algo que eu achei ser impossível. Bom, isso encapsula bem a mudança de Guts e seus amigos, mas infelizmente nesse arco muitas perguntas são respondidas, mas isso acaba criando cada vez mais perguntas. Podemos ver que isso ainda não tinha terminado. Todo mundo sabe que Berserk não é sobre vingança. Bom, pelo menos todo mundo que interpretou corretamente. Nunca foi, nem nunca será. Faltou Guts entender que aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Agora nos resta esperar, meus amigos. Esperar para saber qual será o desfecho dos últimos capítulos lançados. Muito obrigado mesmo por assistir até aqui, eu sou eternamente grato. E se tu curtiu, considera dar um gostei aí. Caso não, deixa aí nos comentários tudo que eu deva melhorar, eu vou ler todos e responder. E só mais uma coisa, não se atreva a se tornar um vazio.